Fazer aqui Iniciei a gravação. recording in progress. Hum, A gente vai fazer aqui igual da outra vez, que é botar o Mentimeter, que é esse link que eu botei no chat. Não precisa fazer login nem nada, né? É só uma barra de correr, tipo um volume, que dá para você sinalizar como é que tá chegando de energia, de concentração e de curiosidade hoje. Que aí, aos poucos, as pessoas vão chegando, completando, e a gente tem uma ideia do coletivo de como é que tá essa atenção, como é que tá a curiosidade, como é que tá a energia para o dia de hoje do nosso encontro. Aí no final a gente é, consegue compartilhar também como é que ficou a média geral, tem né? tem projetado umas 15 pessoas para vir, né? Então estamos esperando mais um pouco para a gente ter um pouco mais de quórum. Enquanto isso, podemos ir preenchendo o Mentimeter. Uhum. Cadê a musiquinha, Ju? Ah, vou pôr. Aí tem também, se alguém quiser comentar em algum momento já no chat, alguma expectativa em relação a hoje, alguma curiosidade também. Já é bem-vindo vocês que chegaram cedo e quiserem comentar. Tá chegando Prem Karima também. Não sei se já conectou. Bem-vinda. A gente estava comentando aqui que estamos fazendo um check-in pelo Mentimeter, que é esse link que eu vou repostar aqui no chat. Daniel também, Vezaro está chegando agora. Acho que ainda não conectou totalmente. Então, vou repostar de novo no chat. Sempre que alguém chegar. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo, Karima. Obrigado, boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem. Boa A gente tarde. está fazendo uma brincadeira aqui do Mentimeter, que tem 3 perguntinhas de energia, concentração e curiosidade. E aos poucos a gente vai sabendo como é que está coletivamente essa energia para hoje, antes da gente começar a trocar mais. Não estou te ouvindo, Karima. Tem que abrir o microfone, eu acho, se quiser comunicar alguma coisa. Mudo. Também queria deixar em aberto quem quiser responder no chat ou comentar com a gente o que te traz aqui hoje, se tem alguma curiosidade maior, alguma coisa que queira comentar, do que te impulsionou a chegar até aqui. Oi, Thaisa. Oi, Bom te tudo ver de bem, Diana? novo. Oi, Júlio. Tudo Tudo bem? bem? Olá. Eu vou repostar aqui de novo o Mentimeter, que a gente vai fazer igual da outra vez também, aquela brincadeirinha do concentração, foco e curiosidade, para a gente ver como tá a energia hoje. A musiquinha tá bem de. Fala. Aí, assim, hoje é o segundo encontro, né? A gente já teve uma galera que tá voltando aí, inclusive Thaís, Augusto, né? Que já estavam no primeiro encontro. E a ideia, então, é ao mesmo tempo aprofundar coisas que a gente já tocou no outro encontro, como também continuar dando um panorama para quem não conhece nada, digamos assim. Então, nosso objetivo é também ser acessível para quem nunca ouviu falar de nada disso. Olá, Valéria, bem-vinda. Olá, boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Estamos chegando aqui também. Postei um link no chat que o Júlio compartilhou agora para a gente ter uma ideia de como estamos chegando. Até agora, com muita curiosidade, concentração ali pela metade, energia também. Isso é uma média, né? Lembrando, então vocês podem preencher, não precisa fazer login nem nada, só para a gente ter uma ideia geral de como está chegando todo mundo.
Então, o objetivo é, ao mesmo tempo, oferecer um panorama dessas tecnologias para que a gente possa também abrir a cabeça, né, de possibilidades que isso representam para a gente como um coletivo, na vida e projetos pessoais de cada um, né? Então, vocês também são bem-vindos a comentar ou no chat ou em algum momento que sinta vontade, pode levantar a mãozinha aqui pelo recurso do Zoom. Se quiser responder a pergunta que te traz aqui hoje, também é bem-vindo. Ou então, se quiser também só ficar mais na sua e colaborar ali com o Mentímetro, dizer como é que você está chegando de energia, também já é ótimo. E esse é o panorama desse encontro que eu e o Júlio criamos, né? Que o objetivo era dar esse panorama de tecnologias, que ainda são pouquíssimo conhecidas, eu acho. Quando eu comento com alguém sobre DAO, geralmente as pessoas não têm a menor ideia do que é. Cripto já é uma coisa que está mais conhecida, né? Mas ao mesmo tempo também às vezes tem muito medo, preconceito, está muito relacionada talvez diretamente ao Bitcoin, à especulação. Então, me deu vontade de oferecer muitas das coisas que eu vi entrando nesse mundo, que eu não sou do mundo de tecnologia. Eu entrei há mais ou menos uns 3, 4 anos que eu comecei a estudar e trabalhar com coisas que estavam relacionadas a isso. E por ser de humanas, por ser do teatro, por ser de outras áreas, eu achei que seria muito rico eu conseguir fazer essa ponte, né, de oferecer esse tipo de conhecimento que o Júlio traz com muita técnica, muito conhecimento, experiência, para pessoas que querem só saber o que está acontecendo, para se interarem, de uma coisa que já está muito afetando, né, muito o dia a dia hoje em dia. A IA já está afetando diretamente, acho que a vida de quase todos, por exemplo. E essas outras possibilidades relacionadas à governança, relacionadas à distribuição de renda. Então, a gente, nesse encontro de 2 horas de hoje, vai traçar um pouco. A gente vai fazer primeiro uma divisão de espaços que vocês podem transitar livremente nessas salas, um pouco inspirado numa estrutura que chama Open Space. Depois a gente vai entrar um pouco mais nos conteúdos, assim, e depois vai falar um pouco mais sobre o laboratório e as ferramentas que a gente pode usar no laboratório para fazer essas decisões distribuídas também e continuar com o conhecimento com outras pessoas que podem oferecer também encontros e tal. E aí, como tá chegando aí com vocês? Carinhas, reações, likes, dislikes, comentários? A gente queria contar também que tem um ícone que a gente vai combinar, né, de para Ai, se tiver ficando muito alienígena o que a gente está falando, assim, muito difícil de entender, vocês podem mandar um ícone do alienzinho, da cabeça de alienígena aí na reação, para sinalizar, olha, não precisa parar o que você está falando, mas tenta trazer para uma linguagem mais simples, mais fácil de entender, né? Porque às vezes, eu pelo menos quando começo a falar, às vezes dou umas viajadas. Então, esse ícone esse aí aqui. do Então alien. foi uma ideia que a gente trouxe. Claro que vocês são bem-vindos também a fazer alguma pergunta, mas se em algum momento você pensa assim, nossa, eu não sei nem que pergunta fazer porque eu estou viajando, calma, eu não quero saber um detalhe tão específico de estrutura de tecnologia, mas está demais para mim. Então, vocês também podem botar esse símbolo que a gente entende que é para dar uma acalmada, digamos assim, né? De repente voltar a algum conceito e a gente consegue ter medir essa temperatura, né? De como é que tá para vocês também. Ou levantar a mão assim pelo Zoom, né? Clicar no botão de raise hand, aí a gente sabe que alguém quer fazer uma pergunta. Esse ícone fica, né? O alien ele Uhum, aparece e depois some. uhum, Legal, vou contar também um pouco da minha chegada, né? Assim, né? Esse é o segundo encontro que a gente está fazendo e estou bem animado assim com a comunidade que está chegando, essa oportunidade da gente trabalhar esses conhecimentos, né? Que para mim, assim, a inspiração vem daí. A gente tem tecnologias hoje incríveis que estão vindo para o mundo, né? Só que quando a gente não se apodera dessas tecnologias, quem vai se apoderando delas é o poder do capital, né? O status quo aí, né? Então,
Blockchain é um negócio extremamente revolucionário. A ideia das DAOs, a mesma inteligência artificial, tudo que está surgindo de tecnologia avançada, se a gente conseguir se apoderar dessas tecnologias para trabalhar a regeneração, ao invés de ficar só fazendo mais do mesmo, o mesmo jogo, né? A mesma história de antes, eu acho que a pegada é essa. Então, é a gente conhecer, traduzir um pouco essa linguagem do que são esses conhecimentos que estão chegando, traduzir de uma forma que a gente consiga conhecer e se apropriar disso daí para poder usar de forma regenerativa e trabalhar dessa nova maneira, né? E com isso, criar caminhos para a gente para a gente se ver meio livre desse modelo aí, né? Que tanto está causando mal aí no nosso planeta e que para mim essa visão de regeneração é por aí. A degeneração é justamente, olá, a degeneração Aí, é justamente tudo que causa mal, né? Toda forma de violência sistêmica que causa mal à estrutura do planeta, né? Tanto dos seres humanos quanto da nossa forma de se relacionar. E a regeneração é a gente conseguir, pelo menos, parar de causar essa violência, né? E aí poder permitir que o sistema se regenere. Então, isso que inspirou a gente com essa ideia do laboratório e trazer esses temas, né? Lembrando que hoje a gente vai trazer uma versão muito por alto desses temas. A gente vai falar um pouco por alto de cada tema que for trabalhado aqui hoje. Hoje, o objetivo não é ser extensivo, detalhar tudo, mostrar detalhes infinitos, mas sim trazer essa visão geral mesmo para vocês entenderem o que é e como que isso pode impactar a vida de vocês. Mostrar algumas ferramentas também que dá para usar. E aí, a ideia do laboratório é ser um espaço vivo para a gente poder perguntar e trazer esse pedido. Por exemplo, quero fazer um encontro só sobre DAOs para a gente aprofundar, debulhar, falar todos os detalhes que vai falar só sobre DAOs. Beleza, vamos fazer um encontro só sobre isso. Então, a ideia do laboratório é ser esse espaço para a gente poder pedir esse tipo de encontros e criar, organizar e facilitar esses tipos de encontro para a gente poder crescer em volta dessas novas tecnologias e conhecimentos regenerativos. seria uma escala pequena que a gente está fazendo agora, ó, a ideia do laboratório, né? Também a ideia da primeira atividade nova ser de uma divisão, uma opção grande de quartos aqui no Zoom que você pode entrar e sair. Agora eu estou repensando um pouco isso, porque não somos tantos assim. A gente estava achando que ia ser mais por volta de 20 pessoas, agora estamos em 7, 8. Então, estou me perguntando sobre essa estrutura também, se vale a pena adaptar uma estrutura que a gente tinha pensado. Eu acho que a Alguém gente pode gostaria de tentar e aí trazer. e ver como que as pessoas se organizam. De repente vai ficar a maior parte numa sala só, mas fica como se for uma forma das pessoas escolherem o tema que elas querem Sim, falar, né? tá bom. Que Alguém tal? gostaria de trazer alguma questão ou comentar alguma coisa? Como é que está chegando até agora? Um espaço aberto aqui para quem quiser comentar alguma coisa, dar um oi, uma empolgação. Eu chego bem animada, bem curiosa, principalmente em relação ao tema de inteligência artificial, né? Que foi o tema que ficou meio que faltando do último encontro, né? A gente falou de muita coisa, mas a inteligência artificial não deu tempo. Então, eu tô bem curiosa, assim, em relação a isso e as aplicações, né, para essa área, enfim, de DAOs, comunidades, governança. Então, como que isso se aplicaria, assim? Legal. Bom ter você de novo Tá, com a gente, vou Thais. aproveitar. Desculpa, gente, vou ficar A, ligando a e desligando a Cintia. câmera porque, opa, Daniel. é que tá bem ruim a internet, está chovendo bastante aqui, mas eu também vou na linha. Só e uma pergunta, porque eu vi que é o segundo encontro, né? Se é complementar ou não, vocês vão. A Thaisa já falou, e também é que me interessa mais essa linha também do DAO, né, de governança, é uma coisa que eu gostaria também de aprofundar. Obrigado.
A gente conversou bastante, eu e o Júlio, a gente traçou uma história, assim, digamos, que a gente acha que cobre essas duas coisas, assim, falando um pouco de gestão holográfica, DAO, e aí, dentro dos desafios da DAO e da governança, como uma inteligência artificial pode nos ajudar a lidar com esses desafios, né? E aí, por fim, entrar em moeda, mas a gente vai adorar saber como é que isso está chegando para os dois públicos aqui também, né? Tanto quem já tem algum conhecimento da área, como para quem está chegando no encontro agora. Sim, que também queria dizer que, assim, apesar de ser o segundo encontro, não é pré-requisito ter participado do primeiro, né? Porque cada encontro a gente vai trazendo temas diferentes, complementares, tudo em volta das tecnologias sociais para regeneração, mas dá para a gente focar nos temas que estiverem vivos aqui na vontade de cada um. A gente preparou algumas coisas que foi o que veio para a gente, assim, de trazer, mas justamente a gente vai tecer isso junto com vocês, né? Então não é pré-requisito estar participando de nenhum outro. Cada um desses, a gente pretende continuar, talvez tenha um terceiro, um quarto, né? E aí expandindo cada vez mais e trazendo visões novas das tecnologias que estão surgindo, né? Beleza. E aí, vamos começar então? Ver se a gente divide as salas, ver o que acontece. Então, vocês devem ter recebido aí agora um convite para migrar de uma sala para outra. Lembrando que vocês podem sempre que por qualquer motivo, curiosidade em outro assunto, quero mudar, é só sair da sala e entrar em outra. Não precisa justificar ou dar tchau, pode só simplesmente mudar. A ideia é entrar nas salas e conversar à vontade sobre o tema da sala, né? E aí a gente vai entrar também, a gente pode ir trocando e cada um trazer as suas perspectivas, dúvidas, e a gente vai conversando, né? Bem espaço aberto mesmo. Depois a gente vai voltar para a sala principal daqui a 15 minutos e fazer um resumo do que foi falado e tentar levantar as perguntas que surgiram para levar para a parte do conteúdo depois. Então, se vocês não acharam o botão, é um botão de breakouts. Aí é só, ou salas, né? Clicar e escolher a sala que você quer e logo, logo a gente se vê nessas salas. Se alguém tiver dúvida, é só avisar aqui. Eu não tô vendo. Ah, salas simultâneas. Achou? Salas Sim. simultâneas? Aí, elas estão aparecendo aí. É só clicar no Join. Voltei, desculpa. Oi. Ai, o que que eu tenho Ah, que então, sem problema. A vida tá, a gente tá assim. Ainda é pós-carnaval, ainda tá com bastante coisa rolando, né? Mas a gente Uhum. criou agora as salinhas, Karima, e aí é só você escolher aqui o assunto que você quer conversar mais agora e entrar lá. E aí a gente vai conversar sobre esses assuntos por 15 minutos, depois voltar e trazer as dúvidas para a gente discutir no grupão e levar para os assuntos. E onde que. Eita, minha câmera. Deve ter o botão do Breakouts aí, do Meeting, Salas meeting group Simultâneas. chat. Aí vai Aham. ter umas rooms aí, IA, governança e gestão, DAOs. Aí você pode escolher. Conseguiu achar? Aham, agora sim. Ah, então tá Valeu. bom. Eu vou entrar em uma delas também daqui a pouquinho.
E foi uma volta meio brusca. É, nossa. Nossa, eu E, estava interessada no que a Arrancando os Karima estava cabelos. falando. e que pena, gente. Eu quis ser um pouco mais rígido com o horário aqui, para a gente poder ter tempo para continuar os Ah, assuntos, né? E como é mas que. considerando que estávamos muitos. Ah, o Luiz Gabriel chegou aí. Estávamos muitos também. Não sei se alguém que estava falando no momento em que foi cortado quiser terminar a fala. Por exemplo, a Karima na Uhum. nossa sala estava falando. Talvez alguém na outra quiser fechar o raciocínio, pelo menos. Fique à vontade. Ai, tá bom. Ah, eu gostaria. Pode. Quando eu fico pensando muito assim, como instalar o novo, né? Eu tenho muita dificuldade em visualizar. Eu sinto hoje que quando eu separo na dualidade, o velho e o novo, o certo e o errado, é hierárquico é circular, enfim. Isso dificulta um pouco para mim, porque eu sinto que no caminho do meio, onde eu pretendo encontrar soluções hoje, né, para várias questões, na minha realidade, aonde eu estou atuando, né, eu vejo que é entender aquela situação, aquela realidade, não como uma fórmula, mas como o que está emergindo e, enfim, eu evito ficar pensando assim em soluções. Eu tenho ferramentas que eu posso usar ali, mas não tem fórmulas, sabe? É mais um caldeirão que você tá, tipo na... Vamos ver o que tem na geladeira que restou de ontem para fazer a comida de hoje? Eu começo a. É uma questão de criatividade também, né? De você estar aberto para o que está se apresentando e para o que você tem de ferramenta e para o que está orquestrado para você estar ali naquele momento. O que que eu estou fazendo aqui? Por que que o universo me colocou nessa realidade? Né? Então é porque eu tenho alguma coisa aqui para contribuir. Eu vou botar sal, vou botar pimenta, vou botar. O que que eu vou botar aqui? E isso independe de que é velho, é novo, porque para mim o futuro é ancestral. Se a gente for pensar que a gente só precisa do novo, eu não consigo ver dessa forma. Eu acho que tem muita coisa que a gente hoje considera como velha, mas que é a saída para muita coisa. Então é isso. Acho que é a minha contribuição. Legal, gostei. A gente andou falando um pouco aí de novo e velho, aí ela começou a puxar essa nova perspectiva, né? Gostei bastante de ouvir também, tá? A Valéria também estava comentando da importância dessas estruturas coexistirem, né? Então, esse espaço agora que a gente volta é justamente para isso, para ver se tem alguma coisa que foi falada nos grupos que seja interessante trazer para antes da gente entrar nesse momento mais conteúdo aqui que a gente vai entrar em seguida, de matéria, né? Lembrando, não é para explicar tudo de tudo, porque acho que é quase que uma faculdade, seria isso. Mas a gente vai mostrar algumas ferramentas, mostrar uma linha de raciocínio que a gente fez aí, de que como essas tecnologias se entremeiam, mas vocês fiquem à vontade para trazer alguma coisa que estava no grupo aí, uma intenção que veio. A Cíntia falou alguma coisa aqui no chat que ficou sozinha, porque ela ficou no IA, né? Mas está aqui para ouvir e aprender. Ela foi para a sala do inteligência artificial e acabou que não tinha tanta gente para ir dividindo em sala, né? Mas a gente vai falar disso também, sim. E curiosa também para saber do Luiz, que ele chegou no meio da hora que a gente estava dividido em salas, se tá tudo bem, se ele chegou a conseguir conversar alguma coisa na outra sala, você sabe, Ju? Eu não sei, Luiz, você conseguiu entrar em alguma Tá, sala? Não sei tá, se ele tá travou aí. ele tá no trânsito também, Tá no talvez não esteja carro, né? estável a internet. É. Mas eu estava na sala das DAOs, estava conversando com a Thaisa e o Daniel. Aí foi uma conversa legal. Começou assim com uma explicação do que é, né? Que a ideia da DAO ser um fundo distribuído, é uma espécie de conta conjunta que você tem, e aí
Só que a diferença é que para ter acesso ao dinheiro que está lá, precisa ter uma votação. E aí a votação tem que aprovar, né? Os membros têm que aprovar. Tem vários jeitos de fazer essa votação, mas então a gente explicou o que que era DAO e aí começamos a tentar falar sobre os desafios, né? Mas também pouco tempo. Aí a dificuldade que eu estava trazendo, que eu já vi de DAOs que eu participei, é a dificuldade da gestão, né? Porque se tudo for decidido por voto, aí vai naquela ideia do consenso, né? Que é difícil pra caramba de conseguir, de manter, né? Então, que decisões que precisam ser tomadas pela DAO e que decisões que podem, desculpa, que podem ser tomadas pelo grupo que administra, né, o projeto, a empresa. Então, é ter essa dificuldade, como fazer essa gestão, né? E acho que pode entrar um pouco no assunto que a gente vai trazer hoje sobre gestão holográfica, governança holográfica. É, que tem a pergunta que eu botei aí no chat também, né, que a gente estava se perguntando, como sair dos modelos de centralização de poder e corrupção, né? Eu, particularmente, tenho uma visão interessante com isso, porque eu venho praticamente a minha vida toda de trabalho de autogerido, de grupos que usam autogestão, mas esse nome, para mim, é muito novo. Então, eu venho do teatro. No teatro, a gente tinha companhias de teatro e, às vezes, ocupando uma sede, que eram várias companhias de teatro. Então, era autogestão, muitas vezes essa autogestão holográfica, porque tinham círculos dentro de círculos e se interagindo, né? Mas a gente não usava esse termo, a gente não se colocava nessa, entendia que isso era uma estrutura, mas quase que como sobrevivência era assim que a gente operava, porque também fazer teatro é um pouco difícil, a gente se juntava por um propósito e para conseguir patrocínio, edital, essas coisas, a gente criava as coisas juntas e não tinha uma hierarquia definida, a gente ia criando, né? E, ao mesmo tempo, recentemente, eu também trabalhei em lugares em que existia essa estrutura muito clara, que se propunha ser horizontal, mas, às vezes, também como falou o Augusto, tem agendas escusas ali no meio, ou maneiras de operar que, às vezes, são hierárquicas também, apesar de uma estrutura que, às vezes, inibe que isso aconteça, mas, ainda assim pode acontecer, né? Então, esse é um pouco da minha reflexão geral que eu trago. E acho também que esse exemplo que eu dei das companhias de teatro é uma escala muito pequena, né? Eram uns 8 pessoas, ou então em vários grupos separados chegamos a ser 50, mas como que é isso num bairro, numa vizinhança, numa cidade, num estado, ou até uma organização planetária? Então, nessa outra escala, eu acho que isso seria impossível de fazer só baseada nas relações humanas, né? Então, nesse sentido que a gente vai trazer também uma história, né, sobre como essas tecnologias podem ir ajudando. Marcelo Bora está chegando aí de outro fuso horário, né? Do Vamos frio. ver. Uhum. Me passa a Ah, bola para legal. Posso continuar. trazer um pouco da minha visão também aqui sobre a gestão holográfica? Então, salve, Marcelo. Então, isso faz todo sentido, né? Essa ideia da gente. Porque é isso, né? Partindo dessa pergunta do abuso de poder, né? Da concentração de poder, é uma coisa que acontece quando a gente começa a lidar com grandes valores ou grandes dinheiros, né? E não tem uma estrutura muito bem definida de como que isso vai ser feito, como esse poder vai ser distribuído. Aí o que acontece é que esse poder começa a ser distribuído pelas sombras, né? Pelas politicagens, pela corrupção, né? Então, e aí existem formas de tentar se organizar para evitar esses abusos, né? Então, a forma que a gente conhece mais tradicional é essa piramidal de você ter um CEO, né, um chefe, um presidente ou alguém que manda, né? Só que essa pessoa vai controlar muito poder e se essa pessoa não for uma pessoa
confiável, uma pessoa idônea, uma pessoa que está alinhada com o propósito, né, do coletivo, realmente pode acontecer muito problema, né? Aí a questão é, como que a gente se organiza sem precisar dessas pirâmides, né? Sem precisar dessas pessoas no topo que vão decidir tudo para a gente. Então, aí é que foi essa pesquisa sobre a autogestão, né? Que, inclusive, a gente prototipou junto com a Karima na Casa Nietzsche, e eu já trabalhei em organizações também, ajudei a implementar esse modelo de autogestão, né? Que é um modelo onde a gente tem, onde você não tem um chefe, não tem chefes, né? Você tem lideranças, você tem hierarquia, mas não é uma hierarquia de controle, de comando e controle, é uma hierarquia de funções ou de escopos ou de propósitos, né? Então, existe um círculo que representa o propósito maior, e aí você tem subcírculos que representam propósitos menores que estão a serviço do propósito maior. Então, essa visão, se a gente transcender essa visão para o planeta, né? Será que a gente conseguiria visualizar uma sociedade futura onde a gente tem um círculo planetário, ou um círculo do país, ou um círculo da cidade ou do estado, né? E, e de forma que o poder não fica concentrado na mão de poucas pessoas, mas que fica distribuído de forma clara e transparente dentro dos círculos e dos papéis ali dentro dos círculos, né? Então, é essa visão que a gente traz, né? Então, existem ferramentas aí para isso, aí que ajudam esse tipo de organização. Assim, para muita gente isso é realmente alienígena, tá? Se quiser colocar o ícone do alienígena aí, eu super apoio, porque para Ah, quem chegou talvez depois, né? tenha gente que não tenha ouvido isso, né? Tem uma proposta aqui nossa para a gente ter sempre um termômetro de como está chegando o conteúdo. Se em algum momento você está achando que está, nossa, viajando, não sei nem. Não é nem que você tem uma questão, é tipo, nossa, peraí, calma. Volta um pouco, tá muito alienígena isso, tá confuso. Você pode botar esse O símbolozinho alienígena, que a gente já sabe que é para dar uma acalmada. sim. Então, assim, eu já vivi organizações assim, eu acredito que é possível. Ainda tem bastante desafios, mesmo nessas organizações autogeridas, principalmente, principalmente no que tange essa parte da gestão dos recursos. Porque não adianta você ter uma organização sem chefe, sendo que tem um investidor que manda no dinheiro, né? Que aí o problema é que o investidor continua sendo o chefe por baixo dos panos, né? Então, por isso que as DAOs, elas trazem justamente elas vêm, na minha opinião, para resolver esse problema, né? Que é uma DAO, você tem autonomia. Não pode chegar um investidor e falar, todo esse dinheiro aqui vai para o meu filho aqui, pá, entendeu? Ou para essa corrupçãozinha que eu quero aqui. Não, tudo tem que ser votado, tudo tem transparência. Então, mesmo que uma pessoa investiu mais, não necessariamente ela vai ter mais voz na decisão, entendeu? Então, isso é que resolve esse ponto, né? Você quer mostrar, Didi, um pouquinho do Nester? A Diana trabalhou comigo no Nester também, e a gente desenvolveu junto, né? Ela trabalhou um tempo. Eu continuo um pouco ainda contribuindo com eles, mas estou um pouco mais distante. E é uma ferramenta que super ajuda a gente a se organizar na autogestão, né? A gente podia mostrar um pouquinho. Sim. Vou mostrar aqui como um exemplo de uma plataforma que ajuda a organizar o trabalho. Você fica sabendo quem está fazendo o quê, quais são as expectativas de cada papel, né? Mas lembrando que é uma possibilidade, e lembrando que isso não é Web3, isso aqui é uma plataforma que ajuda a organizar, né? Então aqui eu tenho dois espaços de trabalho, que são dois projetos diferentes. Primeiro eu vou mostrar isso aqui porque ele é um pouco mais complexo em relação aos círculos, ó. Então dá para ver um círculo grande que seria o projeto inteiro, e esses menores aqui são subgrupos e áreas de trabalho. As bolinhas menores são pessoas, e tem, na verdade, todos são os papéis, e aí cada pessoa pode ocupar um ou mais papéis, né? Então, só para ter uma ideia geral de como isso pode ser organizado. Vou mostrar um espaço agora que ele está mais ativo, então tem mais trabalho acontecendo. Esse é o Mobilive, é um outro projeto que a gente está junto, de comunidades nômades.
E aí também tem esse mesmo círculo. Aqui ele está bem mais simplificado, tá vendo? Aqui são as pessoas pertencentes desse grupo, né? Então somos 6. E aqui as bolotas são os papéis, né? Então, tecnomago, especialista legal, e a bolinha é mestre dos hubs, e embaixo a pessoa que está, ou as pessoas que estão energizando esse papel. Assim fica uma maneira fácil de você ver, ter uma visão geral, né, do projeto ou da organização. Existem, inclusive, organizações que usam essa plataforma de até 500 pessoas, que funcionam com Locracia, né? Então, se, por exemplo, eu quero saber quem faz mídia social, ou no caso aqui, no nosso, é semeador que chama, eu posso digitar aqui e ele vai aparecer o papel. Se eu clicar, tem a descrição dos papéis, o que que a pessoa faz, quem que está nele, né? Então, é uma plataforma que ajuda a organizar para que a autogestão fique mais fluida. Você não tem que saber de cor quem está fazendo o quê, né? Então, a governança aqui você pode ver facilmente quais são os papéis e que pessoas estão energizando esses papéis, né? Então, na holacracia, mais de uma pessoa pode energizar um papel e assim fica. E aí você pode clicar aqui para ter detalhes, né? É uma ferramenta que tem muitos detalhes, mas eu acho que não é o caso agora, assim, só para vocês terem uma ideia de como as tecnologias podem ajudar a gente se organizar. E na minha passagem pelo Nester também, uma coisa que eu implementei é uma possibilidade de você linkar um espaço de trabalho desses, um círculo desses, com uma DAO. Então, aí você consegue ver as propostas da DAO que foram aprovadas e aí associar essas propostas com projetos que estão rodando no Nester ou com papéis ou com círculos, né? Falar, esse aqui é o orçamento de 2024 do círculo de marketing. Então, você vai lá e associa. Então, até nesse círculo grande, acho que tem um exemplo naquele do Explorar, que tem Ah, tá. Deixa do eu só GaiaNet, acho mostrar que tem. do Garnet, posso abrir já já. Só que eu já estou aberta aqui. Esse espaço do trabalho é como se fosse um Kanban, que é também uma plataforma que talvez seja mais conhecida, né? Então aqui você pode botar o projeto, clicando aqui tem muitos, você pode botar links, documentos e coisas assim, né? Mas aqui você tem um resumo do projeto. Aqui em andamento você pode arrastar de um lado para o outro, botar aguardando por questões externas, já feito, ou vai ser feito no futuro. Mas é mais ou menos igual um Kanban, né? Então é uma ferramenta que ajuda bastante, assim, para muitos projetos pode ser quase a única, assim, de comunicação. Ela também tem um thread aqui de comunicação. E ele também tem uma função de reunião. Se você abrir uma reunião aqui e mexer nesses projetos durante a reunião, por exemplo, isso aqui é do Júlio. Júlio, você fez tal coisa? Ah, fiz. Eu arrasto isso aqui para o feito no meio da reunião. E no final da reunião ele vai mandar automaticamente por e-mail uma ata da reunião, né? Então, quer dizer, assim como uma máquina calculadora facilitou muita coisa e agilizou para a gente ser mais produtivo em alguns trabalhos, ferramentas assim desse tipo também podem ajudar. Sempre faço ressalva de que elas sejam ferramentas e que não a gente dependa delas, né? Mas é isso, eu vou ver se eu mostro aqui o que o Gil queria mostrar do explorar, né? Ou o que você quer mostrar? Você, Ju? Que eu não entendi direito o que que é. Deixa Pode eu... ser, eu mostro. Eu vi que a Thaisa levantou a mão, acho que ela quer perguntar alguma coisa sobre isso. Aí eu mostro em seguida. Eu só queria perguntar se essa plataforma é parecida com a plataforma do Glassfrog, que foi a única que eu usei até hoje, assim. Então, é a mesma proposta, assim? Como que funciona? Sim, é a mesma, é uma ferramenta parecida, que é quando você Uhum. usa a holacracia ou sociocracia, é muito importante ter uma ferramenta para dar transparência nos papéis e nos acordos, né? Porque senão isso se perde, se isso ficar distribuído, é muito fácil de se perder, né? Então, o Nestor é inspirado, sim, no Glassfrog. Ah, tá. Uhum. Perfeito.
Então, Eu eu tenho vou a impressão de mostrar. que o Grassfrog é mais focado em holacracia e o Nester tem a possibilidade de autogestão de outras formas, digamos, O né? Nestor é mais geral, ele é O Nester é menos... mais aberto, mais flexível, digamos. Dá para criar Sim. regras assim, você decide as regras. Tá. Ele foi É, criado com o formato da holacracia, mas você pode customizar eles caso você não use certas estruturas da holacracia. é mais Ah, tá, entendi. flexível. Legal. Oi, Augusto, tudo bem? tudo Deixa bom? eu fazer uma pergunta aqui. Como é que é nessa questão? Como é que é a avaliação dos prazos? Como é que é a governança? Eu definir quais ações, distribuir as ações, como é que é definido em grupo as ações? Como é que é acompanhado? Como é que é avaliado? Como é que é o feedback da execução? O feedback da construção da estratégia, como se dá a construção da estratégia, o estabelecimento de ações e a avaliação do que foi feito. Como funciona na questão dessa governança descentralizada? Posso responder, Didier? Eu já mostro a minha parte aqui. Legal. Então, Augusto, isso daí é justamente a beleza que eu vejo do Nestor, né? Aqui é justamente a parte das propostas, mas quando você tem um papel, né? Por exemplo, você tem um papel aqui chamado Trend Watcher aqui, né? Ou Fundraising Falcon. Aí o que que tem nesse papel? Você tem um propósito do papel, né? Nossos fundraisers conseguem muitos fundos. E tem as responsabilidades. Então, quais são as responsabilidades desse papel? Ver oportunidades de fundraising, promover os fundraisings para as pessoas certas e garantir que os fundraisers trazem os objetivos de dinheiro que a gente precisa. Então, responsabilidades estão ali. Quem está nesse papel vai fazer trabalho em cima no caso, esse aqui não tem nada, mas, por exemplo, poderia ter uma tarefa aqui, um projeto relacionado com um fundraising que está chegando. Então, você tem o projeto aqui em andamento. Aí, quando resolveu, finalizou, eu jogo para o feito aqui, né? Então, o Nestor ajuda você a vincular a pessoa que está responsável com os projetos que ela está fazendo, e aí você pode colocar uma data de conclusão estimada de quando você espera que isso vai estar concluído, tá? E aí, se por acaso alguma pessoa não foi muito legal no andamento, você quer dar um feedback, o Nestor tem uma ferramenta de feedback também. Você pode clicar e dar um feedback para a pessoa em cima de um papel que ela participa. Então, por exemplo, eu quero dar um feedback aqui no Nestor para, sei lá, para o papel. Então, o papel lead link, circle lead. E aí, a pessoa, o Yoast, que é o fundador do Nestor, né? Eu posso querer dar um feedback para ele sobre um comportamento que ele teve, ou sobre um tipo de comportamento, ou sobre sei lá, o andamento do trabalho dele dentro desse papel. Então, é um feedback relacionado ao papel. Então, tudo isso você tem de opção na ferramenta. Tanto você acompanha os prazos pelo Kanban, quanto você pode dar feedback também, entendeu? Fez sentido? Fez. E o feedback só ele pode ver, não é geral. Ou é Só ele transparente, pode todo ver, mundo vê o feedback e que eu dei se para ele ele. escolher, ele pode deixar público, mas só se ele escolher deixar público. Se foi um feedback legal, que ele está se orgulhando, ele pode querer deixar público no perfil dele, entendeu? Tá, entendi. Aí, só para mostrar esse negócio da DAO, que eu acho que é um negócio interessante, você tem as propostas da DAO aqui, que são, nesse caso aqui, é uma DAO que é mais ou menos viva, então tem um monte de propostas, né? Você conseguiria pegar, por exemplo, uma proposta aqui aqui tem uns envios de token, de pagamentos, né? Que tem um monte de propostas executadas. Mas eu lembro que tinha uma proposta aqui de financiamento, ó, de despesas de infraestrutura. Então, essa despesa de infraestrutura teve 8.644 votos a favor. No caso, ela pediu 0 tokens aqui,
Mas aí eu poderia associar essa proposta com um papel de infraestrutura aqui, né? No caso, não está associado, mas eu poderia mover essa proposta para dentro de um papel ou associar com um projeto, e com isso você dá transparência para onde que aquele fundo que foi aprovado na DAO está sendo usado, entendeu? E aí, se o projeto está concluído, você fala, então o dinheiro já foi bem gasto, entendeu? Então é um jeito legal de acompanhar o trabalho que está sendo feito na DAO, tá? Pô, muito bom, muito bom. Gostei, viu? Bem transparente, bem. Pois Mitiga é, uma, bastante a concentração de poder, né? Mitiga bastante, dá uma transparência maior, mitiga bastante a agenda justamente, oculta. justamente, acho que o ponto é esse, né? A transparência, para mim, é a arma mais forte que a gente pode usar para combater esse centralização de poder e corrupção, né? Quer dizer, quanto mais transparente a gente tiver as movimentações financeiras que estão vinculadas a um propósito real, que está sendo manifestado e que você está vendo que foi feito, tem prova, menos você vai estar suscetível à manipulação de poder e corrupção, né? Mas aí isso liga ao nosso próximo assunto, né, Didi, que é justamente a IA. Porque aí você fala assim, legal, você tem uma governança holográfica, uma gestão holográfica com vários círculos e papéis, um círculo da vizinhança, um círculo da cidade, e aí todo mundo trabalhando em círculo, super legal, mas não é muito overwhelming tudo isso, essa quantidade imensa de propostas, de DAO, sub-DAO, aquela quantidade imensa de propostas, e a gente viveu isso na pele, né, Didi, no CIDS, Sim, com a Thaís também, quantidade de... né? Hã? Thaís também. Só Então. uma partezinho antes que me deu vontade de falar é que em relação à transparência, né? Porque a diferença ainda de uma plataforma como essa do Nester para o Madal mesmo tem a ver com transparência também, porque no Nester, por exemplo, dá para botar um projeto e apagar. No Madal, como ela está num blockchain, botou, não dá para fazer a louca, não dá para botar gaslighting, você já fez, já está feito. Então, acho que essa é uma diferença muito grande ali, que o Nestor, ele é uma plataforma que ajuda a autogestão e organiza e traz muita transparência. E no caso da DAOs, e ainda gerindo o dinheiro ainda por cima, essa transparência eu acho que é ainda um pouco maior, porque ela ainda está pública também, essa informação, e o que foi feito já está registrado e marcado, e é isso. E aí, voltando então, o que o Júlio puxou, né, no Seeds, para quem não conhece, é um projeto, uma criptomoeda, que também funcionava como uma DAO, porque os projetos podiam ser votados para quem participava. Quanto mais você se engajava na comunidade, mais você tinha votos, e aí você podia votar nos projetos que você queria ver acontecendo para eles receberem seeds. E aí, no começo, eu acho que a Thaisa também pegou bem essa transição. No começo era lindo, você tinha 3 projetos para ver por mês, e de repente você tinha 30, e de repente, e tendo 30, nem era uma comunidade tão grande assim, apesar de ser global, ainda não era uma expressão percentual expressivo da população global, né? Então, isso foi aos poucos ficando inviável. O que acontecia era que você lia mais ou menos, ou lia em alguém, botava em alguém que você meio que conhecia, acaba envolvendo um pouco de politicagem também, porque começava a ficar impossível. Cada projeto era um texto grande, mais arquivos extras, mais um orçamento, então era um volume de informação muito grande para lidar, né? Não é isso. E aí que entra a inteligência artificial, né, Ju? Sim, então, estava falando aqui, o CID chegou a mais ou menos 2.000, 2.500 usuários, com uns 200 a 500 mais ativos, que postavam propostas, né, e movimentavam a comunidade, aquela coisa do Pareto, né, mais ou menos de 10 a 15% é que movimenta os outros 80%. Então, o ponto é esse, aí você fala assim, quando você tem um monte de DAOs e um monte de propostas, como é que você sabe o que propor? Como é que você sabe no que votar, né? Então, uma das alternativas que eles começaram a criar no blockchain é a delegação de votos. Tipo
assim, eu não estou com tempo de ficar pensando e vendo isso, eu vou delegar meus votos para a Thaís. Aí a Thaisa vota por mim, porque ela está engajada, está sabendo, né? Só que o problema é que isso causa, de novo, a concentração de poder e corrupção. Aí começa a ter todo mundo chegando a Thaisa, que todo mundo delegou voto para ela. Ô, Thaisa, vota lá no meu projeto, né? E aí, se a Thaisa quiser ser corrupta e aceitar um dinheirinho por fora para votar nos projetos que interessam, você vota no meu projeto, eu te dou 10% do dinheiro depois, né? Aí complica. Então, assim, aí é que eu vejo que entra o poder da inteligência artificial, né? Bem alocada. E a inteligência artificial, que eu vou falar da diferença da inteligência artificial centralizada versus distribuída também, né? Mas o bom uso da inteligência artificial vai garantir que você consegue perguntar: tem algum projeto já relevante sobre campo de futebol? Eu quero criar um campo de futebol aqui na comunidade. Aí vai falar: ó, tem esses projetos aqui. Na cidade tem esse, na sua região tem esse. Ah, legal, então eu não preciso nem criar o projeto, eu posso votar no projeto que está em andamento sobre isso. Bacana. Ou então, tá bom, não tem nenhum. Aí a artificial pode falar: não tem nenhum projeto sobre isso. Você quer que eu te ajude a criar um projeto sobre isso? Porque a questão toda é essa, né? Como superar a burocracia? Porque mesmo o blockchain ainda tem uma certa burocracia. Por que precisa da burocracia? Para a gente não pisar tanto nos nossos calos, né? Então, na hora que você vai descrever o projeto, você tem que preencher um monte de campos, tem que dizer o quanto dinheiro você quer, o que você vai fazer com o dinheiro, quando que você vai começar, quando que você vai terminar. Então, é uma complexidade burocrática para fazer que muita gente não tem paciência, né? Não tem engajamento suficiente e aí acaba não participando. Mas se você usa uma boa inteligência artificial nesse momento, que vai te ajudar a compor a proposta, já colocar valores razoáveis nos pontos burocráticos, entendeu? E aí você só revisa e envia. Então, tanto ela pode te ajudar a navegar pela complexidade de propostas imensas que vão ser colocadas, quanto ela pode te ajudar é, a criar propostas novas e vencendo aí a burocracia e dando o poder de cada pessoa poder ter voz realmente, né? Porque uma das coisas que inibe a pessoa de ter voz é a complexidade. Ai, putz, tem que cadastrar, tem que fazer, aí tem que preencher 43 vias, é difícil, não sei. Com a inteligência artificial pode ser um pouco mais fácil. Eu já vi exemplos de você pegar, por exemplo, um formulário de regras de imposto de renda da Suécia. Você jogava isso para o chat GPT e pedia para ele te explicar como é que você preenche o seu imposto de renda na Suécia. E ele explicava. Então, ele fazia perguntas: você é do tipo de funcionário assim assado? Você tem esse tipo de desconto assim assado, entendeu? Então, a inteligência artificial pode ajudar a gente a superar essa burocracia e conseguir lidar com a complexidade imensa de uma sociedade que é com uma governança holográfica, assim, entendeu? De forma que as pessoas poderiam realmente ser ativas e participar muito mais do que só aqueles pequenos 10% ali, 5, 10% que vão realmente ser mais engajados e que vão fazer as coisas. Mas aí eu queria falar, antes de mostrar um pouco de ferramentas, queria falar da diferença da IA centralizada, que é o que a gente está vendo mais hoje, versus a IA distribuída, né? Porque a IA que a gente tem hoje começou, aí a gente tem os assistentes aí que supostamente já estão ajudando a gente há um tempo, e agora chegou, né, ChatGPT, teve toda essa revolução, né, de criação de conteúdo, porque na verdade é isso. O que eu vejo que essas IAs são muito boas é assistir o trabalho humano, não substituir ainda. Para mim está um pouco longe de substituir. O que pode acontecer é diminuir o número de pessoas. Como as pessoas estão mais capazes, por causa do auxílio da IA, pode diminuir o número de pessoas. Às vezes eu contratar 10, eu contrato 2. Então, nesse sentido, ela pode sim roubar empregos, mas não substituir totalmente. Eu não vejo, tipo, alguém indo para uma IA médico fazer consulta com uma IA médica sem falar com uma pessoa, entendeu? Mas já vejo um médico usando uma IA médica para consultar e tirar dúvidas ali e fazer uma consulta muito mais ampla e mais poderosa, né?
E mesma coisa para IA jurídica e mesmo para geração de conteúdo. Se vocês já experimentaram, né, ChatGPT ou essas ferramentas que geram imagens, eu até tentei gerar, inclusive a imagem, depois eu vou mostrar do Laboratório Olon, do site, a imagem foi gerada por IA. E aí eu vou te dizer que eu fiquei, tipo, sei lá, uns 30 minutos para conseguir gerar a imagem boa. Porque ele gerava umas imagens horríveis. E ele vai, você tem várias iterações, até você conseguir realmente uma coisa que fica legal. Mas ele gera coisas muito boas. Então a IA centralizada tem esse problema. Para ela funcionar, ela precisa ter todos os dados seus e do mundo inteiro centralizados lá com ela. E aí, o problema disso é que ela controla os dados e a empresa que controla a IA tem que controlar esses dados e ela também controla as respostas. Então, o que que ela pode querer responder ou não, a empresa tem poder de controlar. Então, qual é o problema disso, né? A gente já teve manipulações aí algorítmicas de eleições. Então, se a gente começa a delegar o nosso poder de criação para ferramentas proprietárias fechadas, controladas por empresas XYZ, né? Tudo passa pela IA. Quer dizer, a IA pode querer definir como vai ser o futuro do design de carros, por exemplo, entendeu? Vai que sei lá, a Google, Microsoft fazem um acordo aí com a Toyota e aí, de repente, a IA começa a gerar desenhos de carros só do tipo Toyota, entendeu? Então, é muito complicado esse tipo de poder estar na mão de empresas centralizadas com interesses capitalistas, né, de maximização de lucro, né? Então, qual a alternativa que a gente tem para isso, né? Existe um movimento que está provocando a iniciativa de criar IAs distribuídas. A mesma ideia do blockchain, que é uma espécie de dinheiro distribuído na internet, a gente tem uma IA distribuída na internet, onde a gente não manda mais os nossos dados para uma empresa centralizada, mas muitas vezes os dados continuam com a gente, não precisam nem sair do nosso dispositivo, né? Então, um exemplo dessa tecnologia é essa ferramenta chamada GPT for All. Não sei se vocês já ouviram falar. É esse aplicativo aqui. Ele é totalmente open source, ou seja, qualquer pessoa pode ver o código fonte, como que foi feito, né? Pode ver se tem algum problema ali, ou opinar, né? Ou até eventualmente corrigir um bug. Então, e a diferença é que esse GPT for All você pode instalar no seu computador e rodar ele localmente sem enviar nenhum dado para a internet. Você faz as perguntas para o seu computador e o seu computador responde. Então é como se fosse um chat GPT local na sua máquina, né? Eu tenho ele rodando aqui, não sei se vai dar para ver. Peraí, compartilhar essa outra tela aqui, que é ele rodando, né? Tá? Então, esse daqui é ele instalado no meu computador. No meu computador, ele não vai mandar nenhum dado para a internet. Primeiro, antes de eu poder usar, eu preciso baixar o que a gente chama de modelo. Modelo, o que que é? É um arquivo de configuração de redes neurais que vai configurar o cérebro dessa inteligência artificial, basicamente. E esses modelos, eles vão sendo treinados com base em textos produzidos pelo mundo inteiro. Então, esse modelo que eu estou usando chama Mistral Open Orca, que é um modelo open source, aberto, que é treinado com dados aí do mundo inteiro. Ele é um pouco menos legal, talvez, do que o ChatGPT, mas eu posso baixar outros modelos aqui. Tem o OpenOrca, tem o Mistral Instruct, tem um montão de modelos, né? Cada modelo eu tenho que baixar e aqui até tem, né? Se você quiser, ele tem a opção de você conectar no GPT, no chat GPT o oficial. Só que para isso você precisa ter uma chave de API e aí você vai realmente estar mandando os seus dados para a OpenAI, que é a empresa, né? Mas se você usar esses modelos locais aqui, você vai estar funcionando somente no seu computador, né? Então vamos fazer uma pergunta aqui ao vivo. Vamos ver.
Uma pergunta. O Marcelo está comentando aqui, que massa esses GPT-4o. Como é a capacidade de inteligência em comparação com o chat GPT? Então, vamos fazer essa pergunta aqui pro chat. Como é a capacidade de inteligência do GPT for All em comparação com o chat GPT? Aí ele vai te responder. A capacidade de inteligência do chat GPT, do GPT for All, pode ser comparada com a do chat GPT das seguintes etapas. Análise de arquitetura e tamanho dos modelos. O GPT-4All é um modelo de linguagem altamente capaz, treinado com milhões de dados, enquanto o GPT também é uma inteligência artificial baseada em modelos, mas a precisão do GPT-4All, em alguns casos, pode ser até maior devido aos treinamentos, aos dados de treinamento e tamanho do modelo, né? Comparação das habilidades. Ambos são capazes de realizar uma ampla gama de tarefas, como resposta a perguntas, geração de texto, tradução. Ou seja, eu fiz uma pergunta e ele localmente, com base no conhecimento que ele tem, ele me respondeu. Então, eu posso perguntar, por exemplo, assim, Ju, deixa eu só comentar aqui uma pergunta do Borer que eu acho pertinente também, que é o motivo também que eu botei o alienígena. Para a certo. gente deixar bem acessível também. Tá, gostei. Como é que usa isso então, né? A pergunta do Borer pode baixar vários modelos e eles se somam para aumentar a capacidade? Daqueles modelos que Então, você mostrou anteriormente. Seria como baixar uma enciclopédia, digamos, enciclopédia mais uma inteligência, né? sim, então, eles não se somam de uma forma simples, né? Então, por exemplo, eu baixei esse Mistral Open Orca, mas tem o Mistral Instruct. Por exemplo, o Mistral Instruct, ele é melhor quando você quer primeiro instruir a inteligência artificial uma série de coisas que você quer falar e depois você perguntar para ela. O OpenOrca, ele já é mais geral, ele já responde mais coisas genéricas assim, não é tão bom para você instruir ele, né? Ou seja, eles se complementam, mas é como se fossem pessoas diferentes que você vai perguntar com propósitos diferentes. Eles não se complementam na mesma resposta. Cada modelo você Eles vai ter não um. se comunicam entre eles, mas você pode ter eles, as diferentes vertentes no seu computador, é isso? Com Isso, propósitos um pouco diferentes. isso. Por exemplo, posso perguntar aqui, ó, como enviar um e-mail? Uma pergunta básica, né? Para enviar e-mail, siga essas etapas. Escolha o cliente de e-mail que você vai usar, Gmail, Outlook, Yahoo. Acesse a interface de usuário, clique em novo e-mail, insira o endereço de e-mail do destinatário, preencha o assunto, componha o e-mail. Ó, aqui tem um erro de tradução. Porque esse cara, ele não fala tão bem português. Eu já peguei uns probleminhas assim. Mas ele consegue se virar bem. Se você não se importar de ter um errinho aqui e ali, Ah, ele se vira bem. Mas em relação o a isso. chat Não, GPT é fala. melhor nesse sentido, tá? Entendi. Tem uma coisa que eu queria comentar também, uma ressalva, digamos, como você falou, ali tem um errinho e tal, né? Claro que esse tipo de coisa acontece, também que ele está usando informações que estão na internet, que também às vezes foram parar lá, não necessariamente embasadas, né? E outra coisa também que eu reparei é que ele tem dificuldade de dizer não sei. Porque você fala assim, ah, mas a criatividade é humana e tal. Sim, mas ao mesmo tempo, se existem recursos que ele consegue mesclar e te dar a informação que você pediu, acho que provavelmente ele vai fazer isso. Vou dar um exemplo. Uma amiga minha perguntou pediu para o chat GPT dar para ela uma estrutura de brainstorm holocrática. E o chat GPT fez um roteiro de facilitação ótimo. Check-in, eu olhei e falei, nossa, muito bom, mas espera aí. Na verdade, não existe muito, assim, no caderno, digamos, no manual, um brainstorm, uma facilitação. Não existe muito isso dentro da estrutura de holacracia que você faz um brainstorm assim. Mas o que Uhum, que ele fez? Ele pegou uma estrutura de brainstorm na internet, pegou informações sobre holacracia, misturou muito bem, inclusive, e deu um roteiro de facilitação bom, inclusive,
mas que na prática não existia muito, entendeu? Meio que deu uma, né? Então eu acho que isso é uma ressalva importante. Talvez não para assuntos isolados, mas quase que filosoficamente, assim, com implicações sociais, acho que mais até médio e longo prazo, que podem ser Tem bem coisas artigos, assim. né, até sobre isso, falando das alucinações da inteligência artificial. Que é Sim. isso, ela não É, a sabe dizer Cíntia não, comentou aqui também. Aham. é, ela não sabe A dizer Cíntia não comentou, eu e vi se que você publicaram um pergunta, ela artigo sai criando. científico. Publicaram um artigo científico com imagens de IA totalmente erradas e inventadas. Sim, é que a IA não fala que não sabe, ela inventa se não sabe. É isso aí. Isso é que eu acho assim bem preocupante. Raras vezes eu vi dizer que não sabe. Ela dá um enrolation muito louco e eu acho legal, assim, por exemplo, sim, inventei uma facilitação brainstorm holográfica aqui para você. Mas não é por aí. Ela diz que é assim, né? E aí é que eu acho a virada filosófica, quase o social, bem bom a Por gente esses e ter na outros nossa cabeça como motivos ressalva. que eu ainda acho que a inteligência artificial ela é uma boa assistente de criação, mas você não pode confiar cegamente no que ela cria ainda, né? Ela pode te ajudar muito, poupar muito tempo. Eu uso muito para programar, por exemplo, o código que ela gera é muito bom, mas muitas vezes tem bug. Então você precisa conseguir ler e entender o que ela está fazendo. Não dá para confiar cegamente. E também tem o Aí, Sora, né, que saiu há 2 dias atrás, né, Didi? Que a gente estava vendo dos esse vídeos é assustador também. Mas antes, impressionantes, antes de entrar assustador. nisso, vamos a pergunta do Bora aqui também, ó. Mas poderia ser treinada para dizer não ou não sabe? Tipo, amiga, seja sincera, se não souber, fala. Eu acho que não, mas me fala aí, Ju. Então, dá para você instruir. Na verdade, assim, se você pergunta uma coisa muito nada a ver, eu fiz vários testes para tentar achar essas alucinações, né? Perguntei, o que que é um Spluxpurvs? Ela falou, não faço ideia, não sei. Então, ela não vai te responder um negócio totalmente absurdo. Mas eu Mas perguntei, o aí é o que 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 eu é um falei, se ela buraco tiver sueco? alguma referência do Splu e dos plots, ela vai dar uma inventada. É, ela vai dar uma... Mas eu perguntei, o que é um buraco sueco? E ela me Ai, falou: o buraco sueco é uma competição de natação muito famosa, onde as pessoas fazem um buraco no gelo e fazem uma. Não existe isso, não existe esse nome. Ela inventou totalmente do nada. É que parecia que eu estava falando com coisa relacionada a isso. Ela viu que tinha competições na Suécia de natação e no gelo e tal, e associou e criou, entendeu? Então, ela sim sabe dizer, não sei, quando é uma coisa muito totalmente alienígena que ela não sabe, mas se ela acha que sabe um pouquinho, ela já vai querer te responder, né? Então, tem um episódio mas de no South caso Park. de treinar ela dizer que não, eu disse que não é possível por causa disso. Eu acho que ela tá. Você pode treinar ela para várias coisas, né? Tipo, me responda em matemática, me responda em receita de bolo. Dá para treinar várias coisas assim. Mas eu acho que isso passa num lugar anterior, porque ela é feita para misturar informações que já existem. Então, se ela tiver acesso a alguma informação é quase que ela não vai conseguir diferenciar o que está inventando ou não, no meu entendimento da coisa, se faz sentido. Então você pode falar, olha, você pode me dizer não, ou por favor, se não souber, me diga não. Mas se ela tiver alguma informação que ela consiga juntar, acho que ela naturalmente vai fazer isso, de modo que é difícil treinar ela a ser mais sincera, digamos. Pois é. O que eu ia mostrar rapidamente, eu não queria, assim, a gente ainda tem mais um assunto para falar, né? Antes de falar do laboratório, mas eu queria falar do Sora, que foi lançado anteontem, anunciado, não foi lançado, foi anunciado pela OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, que é uma ferramenta poderosíssima para a criação de vídeos por inteligência artificial. Ela gera coisas impressionantes, realistas. Até vou mostrar aqui rapidinho para a gente ver aqui só um exemplo, né? Então, ó, esse vídeo aqui foi totalmente gerado por inteligência artificial, né? Aquele de Aqui, Tóquio, Ju, de Tóquio, né? Aqui, ó. ou Isso da daqui, ó. cadeira louca, da cadeira. A Ah. corrida é uma imagem do passado, simulando como foi a corrida ao ouro na Califórnia. Então, ele está mostrando uma imagem do passado.
E lembrando que aqui, como a gente está compartilhando a tela, tá travando um pouquinho, tá dando um pouquinho de coisa. Na verdade, é melhor do que o que a gente está vendo agora no Vocês podem compartilhamento olhar de no site tela. depois, OpenAI/Sora. É impressionante, assim, é impressionante a qualidade, e isso vai ter um impacto fortíssimo em Hollywood, vai ter um impacto fortíssimo. E tem Na essa questão realidade, toda, né? né, das fake news e de você roubar a personalidade, a voz de alguém, a imagem de alguém, né? Como que o impacto que isso pode ter na nossa vida é uma coisa muito maluca, né? Sem Então, precedentes. Ah, acabou a esse, realidade, de alguma forma. a realidade está vazando. Mas a OpenAI se comprometeu a fazer uma espécie de marca d'água, aquele SORA, Marcelo. Vou colocar o link no chat, se vocês Óculos de quiserem mim. explorar depois, tá? A questão é essa, né? A OpenAI se compromete a criar uma espécie de marca d'água no vídeo para que seja fácil de detectar se o vídeo foi criado ou não por uma IA. E aí todo mundo sempre mostrar, esse vídeo foi criado por uma IA. Então, mesmo que isso apareça num filme, eles vão ter que dizer que, né, o que foi criado por IA ou não. Lógico que isso pode ser burlado de algum jeito, Pois mas é, eu existe um pregunto compromisso não. de que, pelo menos tentar, né? Eu acho, ai, que fofo, vamos ver se vai rolar. Sim. Bom, o ponto que a gente chega daí é assim, legal, se a gente chegar num mundo desse, onde a gente tem a gestão holográfica associada com uma IA que te ajuda a gerenciar essa quantidade grande de propostas e criar propostas úteis, né? O que impede do ser humano ir lá e gastar todos os recursos do planeta com propostas, né? E mais propostas, e a IA não está nem aí, ela vai sair criando, né? Então, uma visão que a gente traz é a ideia da economia baseada em recurso, né? O que seria isso? Porque muita gente aqui talvez não saiba, mas a nossa economia, a economia do mundo hoje, ela não tem mais lastro. Existia aquela ideia de que tinha o lastro no ouro, né, um tempo atrás, mas isso já deixou de existir faz um bom tempo. Acho que no Brasil foi desde 1970 que a gente já não tem mais lastro. Ou seja, os países podem criar quanto dinheiro eles quiserem. Lógico que se ele criar dinheiro demais, isso gera desequilíbrios, né? Gera inflação. Então, tem um certo controle e os bancos também têm um poder absurdo de criar dinheiro, né? A gente não sabe muito bem disso. Isso daí remonta lá ao nosso outro curso que a gente já fez de design de moedas, falamos muito sobre isso. Mas a visão que a gente traz aqui é a seguinte: será que é possível a gente retomar uma economia onde o dinheiro é lastreado nos recursos do planeta de verdade, né? Então, eu acredito que o blockchain ele tem esse poder, né? A gente conseguir, porque o que acontece quando você desassocia o dinheiro do lastro real e você tem um interesse, né, de acumulação, o que acontece? Você vai tentar destruir os recursos naturais para transformar em produtos cada vez mais caros ou recursos cada vez mais caros para aumentar o seu dinheiro. Então, todo mundo está querendo aumentar a quantidade de dólares, de reais, de dinheiro que você tem, mas à custa do recurso natural, né? E ainda mais se você combina isso com essa ideia dos juros, o problema que isso daí gera é muito louco. Então, se a gente tivesse moedas criadas dentro do blockchain, moedas alternativas, uma moeda da água, uma moeda da comida, das necessidades do ser humano, né? Então você tem pessoas que estão produzindo esses recursos e que estão produzindo essas moedas, e aí tem as pessoas que estão consumindo esses recursos, né? Então aí a gente poderia ter, por exemplo, na nossa geladeira, um indicador de quantas moedas de água a geladeira tem, sei lá, ou então não só a geladeira, mas o nosso prédio, ou a moeda do bem aí do Marcelo, né? Então, da meditação, né? Então, ou seja, a gente poderia ter moedas que representam os recursos, não só recursos, mas também até serviços que as pessoas estão prestando, né? Como é que seria um mundo onde a gente tem esses recursos mapeados? Então, você chega numa cidade, você sabe quanto que tem de recurso hídrico naquela cidade, sabe quanto tem de recurso de comida,
Então, aí uma inteligência artificial pode também olhar para esses recursos e falar, olha, exatamente, indicadores, né? ESG, é bem por aí. Então, a gente conseguir ter, de repente, moedas dos ESGs, né? E saber, olha, habitação está faltando aqui, água está faltando aqui, né? Então, aí você pode criar uma proposta na DAO do país ou na DAO da cidade para pedir recursos para a DAO maior, para a DAO do país. Então, a cidade poderia fazer um pedido para a DAO do estado, alguma coisa assim, né? Então, nessa hierarquia de DAOs, poderia se Isso. ter a manipulação dessas moedas que têm vários tipos de recursos, né? Isso é super possível de fazer dentro do blockchain, e eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como fazer isso, Ah. que é É uma uma coisa... maneira de reconectar com os recursos também, né? Até isso, por exemplo, da água. Se eu estou num contexto de comunidade, que é um poço artesiano, ou que tem uma caixa d'água que é para a comunidade, ali nessa escala fica mais fácil de entender. Eu vou olhar, dar uma olhadinha na caixa, aí tá na metade, galera, vou tomar banho mais curto e tal, não. É uma maneira mais fácil de ter isso medido, né? Mas se eu estou aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, eu abro a torneira e sai água, é quase que uma coisa mágica, eu não sei de onde está vindo essa água, eu não sei quando que iria acabar ou não, de repente está acabando, eu não sei. Então, é uma coisa bem mais desconectada, né? A maneira como a maioria das pessoas vive por uma questão sistêmica mesmo, né? Eu acho que esse tipo de moeda lastreada ajuda muito a reconectar com até essa palavra recurso, né? Me dá um pouco de gatilho até, mas é o que dá conta da gente comunicar agora, né? Mas ela consegue fazer a gente se reconectar com o que a gente tem para cuidar melhor, né? E aí o Ju encontrou uma que usa grassroots, né? Que usa um pouco esse sistema de multimoeda com recursos e serviços. Acho que é o que ele queria mostrar agora, né? Sim, então, lembrando isso, né, que o dinheiro, de fato, que chegou a esse poder global mundial que a gente tem hoje, ele meio que surgiu nas comunidades, como um recurso para as comunidades poderem gerenciar suas trocas, né? Então, aquela ideia original do escambo, que eu te dou uma vaca, você me dá um sapato, não é bem assim, né, que a coisa aconteceu. Então, até nos cursos que a gente fez de moedas, a gente falou bastante sobre isso, né? Então, nas comunidades, você tinha um comércio ali, então uma padaria ou uma empresa ali, ou sei lá, uma banquinha local que era muito famosa, ela começava a emitir vouchers, né, como se fossem vales, assim, para você poder ter acesso aos produtos daquela banquinha. E aí, as pessoas que chegavam com um monte de recursos, cheguei com cavalo, com vaca, com não sei o que lá, em geral elas trocavam por esses vales ali na banquinha, na banquinha que é a mais famosa, né, a lojinha, né, que é comprando daquela pessoa e ela conseguindo ter esses vales para ela poder usar em toda a feira, em toda a troca, né, na comunidade. Então, essa ideia de vale é um dinheiro descentralizado, não é um dinheiro do governo. Ele é um dinheiro produzido ali pela comunidade. Então, a ideia é descentralizada. Então, como é que a gente pode pensar em retomar isso? Ou seja, a gente tem essas banquinhas, mas no nível planetário, né? Quer dizer, seria uma banquinha da água, que seria a empresa que cuida da gestão hídrica do estado, ou da cidade ou da região. E essa banquinha emite vouchers, que são vales água, que você pode ir lá e conseguir. Então, você poderia também falar não só de recursos físicos, mas recursos intangíveis, tipo conhecimento, ou estudo, ou saúde, sei lá, qualquer tipo de necessidade humana, né, poderia ser tokenizada nesse sentido. Então, a gente achou aqui uma ferramenta, e só antes de mostrar, que aproveitando que a Karima está aqui, né, então na Casa Nietzsche a gente criou uma moeda também, que a ideia era essa, ser uma moeda que vincula ali os produtos e serviços da casa para a comunidade, né? Então, esse mesmo processo, no meio do blockchain, a gente pode fazer em uma escala maior. Então, essa ferramenta que eu achei, ela faz a mesma coisa que a gente fez na Casa Nietzsche, de criar a moeda Nietzsche para a economia local ali, mas para você poder criar várias microeconomias locais nas regiões. Essa ferramenta que eu vou mostrar está sendo usada muito na África. É bem interessante. Vou mostrar aqui.
A Então, Cíntia comentou aqui tokenização do bem, né? exatamente. Você não tem uma tokenização que é só especulativa, né? Então, aqui, essa rede se chama Sarafo Network. Ela é criada por uma galera que chama Grassroots Economy, que é essa turma aqui. Então, eles criam moedas locais, né, para comunidades e tal. Então, é muito interessante o trabalho deles. E isso conectando com blockchain, tá? Eles usam um blockchain chamado Celo, ou Celo, C-L-O, né? Cadê? E eu estou aqui conectado com a minha carteira criptográfica, que no caso aqui é a Raposinha, é o MetaMask, né? Que é uma carteira criptográfica que conecta na moeda Celo, que é a moeda desse blockchain. E eu entro aqui no Sarafo Network, eu posso criar a minha conta. Eu não criei ainda, tá? Mas aí, se eu criar a minha conta, eu posso receber as várias moedas da sociedade, das comunidades aqui. Então, se eu for aqui no dashboard, eu posso ver os vários grupos aqui que foram criados e quantos vouchers, né, que seriam esses vales que esses grupos estão criando e quanto que eles estão trocando entre eles, né? Então, esse Marby Group aqui é um que está fazendo um sucesso, está fazendo 68 transações recentemente, né? E aí, se você clicar no grupo, você consegue ver as transações que foram feitas, aqui são as pessoas, quanto que cada pessoa tem de saldo. Então, ó, esse cara aqui está com 841 de saldo, tá vendo? Mas ele fez várias transações com várias outras pessoas. Esse aqui também, ó, 499. Então, você vê o grafo, né? E você tem um monte de pessoas aqui com pouco saldo, um, dois, três, né? Você vê o grafo das transações que estão rolando. E aí eles têm uma moeda que chama Marbi, que é a moeda dessa comunidade. Tem um saldo de 499 ativo, o total é 8.881. Isso é vinculado ao que essa comunidade produz, né? Que, no caso aqui, não está tão claro aqui, né? Mas, se você olhar o mapa, você consegue ver aonde que isso está sendo feito. Então, aqui é no Quênia, tá vendo? Eles operam no Quênia. Então, se você for ver o mapa da comunidade, você pode ver o que eles estão fazendo. Então, provavelmente 10KSH deve ser o nome da organização ou da empresa, né? E você tem vários tipos de vouchers. Então, por exemplo, aqui, ó, muitos são na região aqui da África, né, principalmente no Quênia. Tem bastante coisa focada aqui. Mas você tem, por exemplo, na França, aqui, assim, Entreco, aqui, por exemplo, que é uma empresa de diagnóstico eletromagnética. Daí ela criou aqui o token NTRC, ela criou 10 e distribuiu aqui, por enquanto, para uma pessoa só. Não tem muita gente Gil, usando, você não. sabia que o Borer aqui conhece o criador pessoalmente, Will Rudnick? Opa, não vi aí, tá? Dá uma Onde? olhada aqui. Tá perguntando se pode ser gerenciado do celular, parece que sim. E Ah, ele trouxe também bacana. num comentário anterior que, pois é, não interessa a princípio quem tem monopólio, quem tem poder, né? E se as pessoas, se não vai ser intenso para as pessoas que uma moeda já é intenso, imagine várias. Então, é intenso, mas aí a IA pode ajudar. E também, se as moedas forem vinculadas a recursos, né? Você sabe, eu vi que tem algumas comunidades lá que, por exemplo, são de acesso à água ou acesso à comida, né? Então, você adquirindo o voucher daquela produtora, você vai estar garantido seu acesso à água, por exemplo, por um mês, por dois, entendeu? Então, é overwhelming, mas se você souber que moedas que você precisa para sua localidade, aí não é tanto. E a gente pode instalar um modelo igual a esse, que é open source, inclusive, e criar, em vez de você ter empresas que prestam serviço, você poderia ter os recursos, né? Água, comida, ou etc., e os provedores, né? Então, são formas. Essa ferramenta é uma ferramenta código aberto, ela conecta com o blockchain,
E ela faz crédito mútuo também, que é aquela possibilidade de você ficar positivo e negativo, com saldo negativo, que é uma coisa que é mais difícil de fazer também no blockchain. Os outros modelos não trabalham muito com aí. Mas assim, era mais para mostrar. A ideia hoje não é super aprofundar, mas era assim mesmo mostrar o que, que tem de opções. Karima, quer trazer uma pergunta? Não, eu só quero perguntar se há possibilidade de troca entre as moedas, Sim, super tem. que era o Você, que a gente gostaria de fazer, lembra? a Esse é gente um estava grande nesse lance, assim, né? desafio. Eu acho. Então, é esse desafio Ter possibilidade de exchange. da taxa de conversão. Você pode definir uma taxa de conversão para qualquer moeda que você quiser desse Isso é sistema. fantástico. E aí Fantástico. você consegue trocar. E aí cada carteira pode ter os vários tipos de moeda, qualquer tipo de moeda que você quiser do sistema, né? Então, a Cíntia falou que acha que não devia poder negativar. Então, a ideia do crédito mútuo é uma coisa um pouco mais avançada para explicar no tempo curto que a gente tem, mas a ideia é que quando está negativo, não é um cheque especial, digamos assim, mas é mais no sentido de você estar em dívida com aquela comunidade, de certa forma, e você pode prestar um serviço para cobrir aquilo. E tem acordos também para limites máximos, né? Então, se a pessoa é mais confiável, ela vai ganhando mais limites. E essa ferramenta também tem o Demurrage, que é um negócio que a gente fez na moeda NIT, que o que acontece é o seguinte: se você acumula muito dinheiro positivo, você começa a queimar esse dinheiro, ele vai sumindo. Porque a ideia é para você. A gente pode reinventar as regras do dinheiro, né? Então a gente pode criar um dinheiro que não favorece a acumulação. O nosso dinheiro hoje favorece, porque se você acumula, o que que acontece? Você vai ganhando mais. Você põe no banco, você vai ganhando mais. Então, quem tem lá 1 milhão no banco, praticamente já resolveu a sua vida, né? Se não gastar, deixa lá, vai ter um salário, né? Então, que tal se tivesse uma regra diferente? Se você tem 1 milhão no banco, vai desaparecendo para você ter que movimentar esse dinheiro, não deixar ele parado, estocado, né? Ou seja, dá para a gente repensar, né? Mas, de novo, não queria entrar muito, dá para conversar aí horas aí desse assunto, né? Super vou ficar feliz se alguém no laboratório pedir para a gente fazer um evento só sobre moedas comunitárias. Tenho muita vontade, muita coisa para falar sobre isso. Mas hoje, o objetivo hoje era dar uma passada em várias ideias, várias tecnologias para abrir a cabeça mesmo e a gente ter vontade de questionar e ver alternativas, né? E aí chegamos no ponto que é falar o que que é esse tal desse laboratório, né? O que que é isso que a gente está montando e qual que é o potencial dessa plataforma, né? Então aí eu vou mostrar mais uma coisa aqui. Antes de mostrar, eu vou falar a ideia, né? Então, a ideia é assim, o laboratório é uma ideia que eu já tenho há muito tempo, de ser um espaço aberto para a gente conversar e trabalhar e explorar todos os assuntos relacionados com a regeneração planetária, né? Então, fazer experiências, fazer pesquisas, fazer encontros para bater papo, para estudar ferramentas. E esse laboratório também é uma DAO, ou seja, ele tem um dinheiro que vai sendo investido nesses encontros. Por exemplo, hoje a gente recebeu aqui de vocês os dinheiros das inscrições, e uma parte do dinheiro que a gente recebeu hoje foi resultante do primeiro encontro. Então, um combinado que tem no laboratório é que cada encontro, 10% do que foi arrecadado volta para o laboratório. Então, no primeiro encontro, a gente arrecadou 2.150. Então, R$ 215 voltaram para esse fundo e puderam ser alimentados no evento de hoje. Então, a gente recebeu esses R$ 215 do fundo, né? E aí, hoje, a gente conseguiu R$ 1.015, e aí R$ 101 vão voltar para o fundo, para alimentar para os próximos eventos. E a ideia é que cada evento que for realizado vai gerando mais riqueza para esse fundo. E aí os eventos podem ou não pedir dinheiro do fundo, né? Então, essa é a ideia básica do laboratório. Na outra vez, a gente fez a votação desse evento que aconteceu hoje, dos assuntos e tal, numa planilha. Mas agora a gente evoluiu um pouquinho. Então, a gente já tem uma ferramenta, que é como se fosse um site. E aí, o que acontece? Todo mundo que participa desses eventos
ganha uma NFT, que é como se fosse um título, um certificado, né? E esse certificado ele te dá direito a entrar no laboratório e poder votar nos próximos temas. Então, as pessoas que participam ganham votos para poder decidir os próximos temas e decidir qual vai ser o próximo tema a receber recursos do laboratório. E aí, a gente tem agora uma ferramenta para isso, né? Que é uma ferramenta chamada Charmverse. E não é exatamente uma DAO ainda, mas é uma ferramenta que conecta com o Web3 e ela ajuda comunidades Web3 a se estruturarem. Depois a gente vai ter a nossa DAO iniciada, mas por enquanto a DAO ainda é uma planilha. Os R$ 215 estavam na minha conta Pix, né? Não estavam ainda na DAO, mas a ideia é que depois, na medida que a gente tiver a escala, a gente vai ter uma DAO também para poder receber esses dinheiros e investimentos também, né? Então, vou mostrar aqui o Charmverse. Então, o Charmverse é essa ferramenta aqui, tá? E vocês vão receber esse link. Só dá para entrar no Charmverse se você tiver recebido o seu POAP, que é... Ah, mas tem gente que ainda não fez. Tem Mas a gente que gente ainda vai não dar a mão, fez. caso você não tenha feito ainda. Sim. Aí eu quero ver alienígenas aí aparecendo, porque o que que é POAP, né? O que que é NFT, né? Eu falei, NFT é um certificado, mas o POAP é um tipo de NFT, é um tipo de certificado que a gente cria vinculado a um evento. Então, quem participou desse evento pode clicar num botãozinho, associar a sua carteira e receber esse NFT, que é um certificado dizendo que você participou do evento. Tá? Isso chama POAP, é Proof of Participation, Attestation, uma coisa assim. É um atestado que prova que você participou de um evento. Dá até para mostrar isso aqui. Eu tenho aberto aqui, se quiser, para quem não tem ainda. Cadê? Ué, tava aberto. Aqui tá aqui, ó. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, quando você fizer o processo todo, né? Você conecta a sua carteira e recebe o POAP. E aí, quando você recebe esse POAP, ele te dá acesso ao Charmverse, que é uma comunidade que é restrita só para quem participou de algum evento do laboratório. Que aí, quando você está lá, você pode votar, por exemplo, nos eventos. E a nossa ideia também é que aí os tokens de governança estão relacionados não ao dinheiro investido, mas à participação em encontros como esse, que vão se seguir, não necessariamente, provavelmente não seja facilitado por mim e pelo Júlio, mas por qualquer um do laboratório. E quanto mais você participa de encontros como esse, mais você tem tokens de governança e, portanto, voz e voto, né? Isso. É, isso eu queria mostrar aqui no... Obrigado por lembrar, Didi, mas é isso mesmo. Então, aqui tem um resuminho, né? Essa imagem que eu ia mostrar, que foi gerada por IA. Dá para ver que ela está meio estranhazinha, né? Mas foi uma das que eu gerei com a IA do Google, do Gemini, né? Então, aqui tem um resumo de como vai funcionar a governança, tem a possibilidade de fazer tarefas comunitárias, e essas tarefas podem ter ou não uma recompensa. Então, digamos que alguém quer criar um logo do laboratório Olon. Aí eu posso associar a criação do logo a uma recompensa em token, né? Então, eu posso chegar aqui eu criei uma recompensa, né? Então, a pessoa pode enviar as alternativas de logo e quem tiver a melhor proposta e for selecionado vai receber uma quantidade de tokens aqui, por exemplo, do token Matic ou dólar, etc., né? Então, dá para ter recompensas também aqui. A gente tem as propostas, que são aqui onde a gente vai ter as propostas de evento que a gente vai ter no laboratório, e tem um ciclo, né, dessa proposta. Então, quando ela é criada, ela entra numa fase de feedback, que para a gente poder dar feedback se está legal, se não está. Daí tem uma fase de revisão e tem uma fase que a comunidade vota. Então, se a comunidade aprovar aquela proposta, o evento vai receber financiamento do laboratório. Então, aqui você tem que especificar o objetivo, quem é o público, como é que esse evento vai ser feito, quais são os tópicos, né? E a data, etc. Você vai preencher um monte de coisas e aí as pessoas da comunidade vão votar. E aí, se o evento for aprovado,
uma parte do fundo vai ser direcionada para esse evento. Então, assim, muito por alto, é isso, né? Esse site ainda está em elaboração, né? Tipo, o conteúdo está muito básico, mas aqui é que vai ser um lugar para a gente interagir, pedir ajuda, participar, né? E provavelmente a gente vai usar o Nester também como ferramenta para gestão desse círculo, né? Porque tem basicamente 3 formas de você participar do laboratório. Aqui tem um resumo, né? Então, você pode só assistir o evento. Se você quiser, você pode pedir a geração da sua POAP, e aí você ganha votos, e você pode usar para votar aqui na plataforma. Quando você investe no laboratório, ou quando você realiza um evento pelo laboratório, você facilita o evento, 10% do valor que você arrecadou vai voltar para o fundo distribuído, mas você recebe tokens OLON, tá? Esses tokens OLON, eles podem ser a qualquer momento resgatados, e aí você pode tirar uma parte do fundo distribuído e recuperar uma parte do dinheiro que você investiu. Então, se você quiser esperar, o fundo pode aumentar e ficar mais rico e o seu token valoriza. Ou você pode tirar logo a hora que você quiser, e aí você vai tirar o dinheiro potencialmente menor. Então, esse que é o modelo, basicamente, de investimento, né? Como participar? Você, assistindo, participando de qualquer evento, você recebe o link para criar a sua POAP, que é a prova de participação. E aí, você vai votar aqui pelo Charmverse, na parte de propostas, tá? E depois, o fundo distribuído vai ficar registrado numa DAO, que não está criada ainda, mas vai ser criada em breve. E aí você vai poder acompanhar a DAO aqui pelo link da tesouraria, que por enquanto ainda está bem vaziozinho, mas logo logo vai estar mais legal, tá? O onboarding aqui não está ainda terminado, mas eu quero deixar bem claro como é que vai ser, tirar dúvida, o que que é NFT, o que que é DAO, como é que é tudo isso. A gente pretende também criar, por enquanto, a nossa comunicação está acontecendo pelo WhatsApp, mas a gente quer migrar para o Discord num dado momento aí, que ele é muito mais flexível para a gente poder fazer a gestão da comunicação do laboratório, né? Mas E por também enquanto fica mais organizado em temas, né? Mais fácil organizar por temas. isso. Por enquanto é o WhatsApp, mas aí depois a gente vai organizar no Discord. E hoje no WhatsApp vai ter um canal, um grupo, né, do WhatsApp para cada encontro. E aí tem um grupo geral para a gente falar sobre os encontros, né? É isso, Só gente. to- talvez uma clarificação que você mostrou ali as tarefas, né? A diferença entre token de governança e a questão das tarefas. Talvez pontuar um pouco isso, que talvez tenha ficado confuso pelo que eu estou lendo aqui. E também um comentário da Nina que eu queria ler também, que eu acho que não teve muito espaço ainda. Eu comentei, mas acho que não sei se foi visto, que é como vocês veem a questão dos vieses nesse processo de deixar na mão de IA tantos votos das DAOs, como nessas administrações de moedas. Já que tem a ideia de não repetir a centralização de poder e corrupção, mas há opressões imbricadas em valores coloniais, racistas, machistas, nas raízes dos bancos de dados das IAs. Trouxe aí, eu acho bem interessante também esse ponto. Fantástico. Não, essa pergunta aí acho que até dá para a gente começar por ela, né? Eu até estava conversando com você, né, sobre isso, que justamente é um ponto muito sério mesmo, né, de como que a gente... Porque a IA, ela tem os vieses, basicamente, do conteúdo que foi alimentado para ela. A inteligência artificial não tem consciência nenhuma do que ela fala, do que ela escreve. Ela é simplesmente uma máquina de reproduzir, de criar texto, de recombinar letras para fazer coisas que parecem interessantes, né? Que fazem sentido para a gente. Mas ela não faz ideia do que ela está escrevendo. Você quebra qualquer IA dessas perguntando assim, por que que você escreveu isso? Ela fala, não faço ideia, não me pergunte, eu não sei, entendeu? Ela fala, eu sou só um modelo de IA, não faço ideia, entendeu? Então, assim, mas é um modelo de IA que é treinado com os dados que são produzidos pela nossa sociedade, que é patriarcal, que é machista, que
tem todas essas questões que estão, de certa forma, sendo vistas, sendo evoluídas e tratadas, mas ainda tem muito viés, sim. Então, por isso que eu acredito que a IA, ela nunca pode ser usada ipsis literis, né? Então, ela pode te ajudar a encontrar projetos que, que são relevantes para o que você está buscando, ou pode ajudar você a escrever uma proposta, mas eu acho jamais que a IA deveria votar ou até recomendar, né, propostas assim cegamente para uma pessoa. Então, acho que ela ajuda você a lidar com a complexidade, mas não vai decidir por você. Entendeu? Acho que o ponto é esse. Ela pode E sugerir. até essa questão de verdade, né? Porque que a gente migrou um pouco isso em relação ao Google, sei lá, pergunta para o Google o que eu não sei o que lá, coentro é cancerígeno? Se você perguntar isso para o Google, provavelmente vai aparecer uma informação que é, né? Depende de como você formula também a pergunta, ela vai te dar uma verdade que muito provavelmente não é verdade. E no caso da IA, ela está centralizando muito mais, porque quando a gente googla alguma coisa, vai te dar uma lista, que tudo bem, já tem algoritmo, tem anúncio, mas ainda assim é uma lista que você vai navegar. Quando você pergunta para o chat GPT, ele vai te dar a resposta, né? E aí entram os vieses, entram do que foi programado a informação do que vai ser disponibilizada, né? Então eu acho que também nos convém voltar um pouco para trás de, peraí, o que está no Google, o que está no chat, o que vai sair, não vai ser a verdade. Pode ser que sim, pode ser que não, vai me dar um parâmetro, vai me ajudar a resumir, vai me ajudar a escrever, mas também é uma das coisas que me estimula a fazer encontros como esse, para abrir a consciência. E nesse sentido, acho que a gente mesmo tem que dar um passo para trás. O que vai dar ali não é a verdade. Concordo total. Eu acho que é por aí, assim, a ideia é não ter a IA tomando decisões pela gente, né? No máximo, ela pode sugerir, e ela vai sugerir com viés. A gente sabendo disso, a gente tem que lembrar de checar outras fontes, né? E usar as IAs distribuídas também minimiza isso, porque você sabe que a IA que você está usando foi produzida por um grupo que você confia, ou até produzida de forma coletiva pelo seu grupo, né? E aí você vai poder estar dentro do viés que você escolheu, não pelo viés que a empresa escolheu, né? Então, esses são pontos aí que a IA distribuída também ganha bastante da IA centralizada, né? Bom, queria puxar aqui Sobre o só uma laboratório, relação ao só tempo. para só para responder essa pergunta do laboratório, é importante isso que você trouxe, o voto de governança, ele não está vinculado a quanto você investiu. Então, se chegar um investidor, eu coloquei 1 milhão, agora eu vou decidir tudo no laboratório. Não, ele não ganha nenhum voto por investir. Na verdade, ganha um, vai, que é o que todo mundo ganha por ter o NFT do laboratório. Mas se uma pessoa que nem a gente aqui, que nem vocês, participou de 2, 3, 4 eventos, você tem muito mais poder de voz que o investidor que chegou agora e botou um monte de dinheiro. Então, cada evento, a ideia é que você tenha um voto a mais. Então, quanto mais você participa, mais você vota. E aí, quanto mais você investe, mais dinheiro você tem se o laboratório ficar rico, né? Então, se o fundo ficar muito grande, os seus 10 ólons vão valer mais do que eles valiam quando o fundo era pequeno, né? Então, essa é a ideia. Não sei se ficou mais claro aí. E aí, assim, vamos continuar a conversa no grupo do WhatsApp. A gente pode colocar perguntas lá, a gente vai colocar desafios, vai colocar o link da POAP. Criar a POAP já é um desafio para as pessoas que não têm carteira ainda, né? Criar a carteira, entender como é que funciona tudo isso. E depois votar no próximo evento que a gente quer que seja em março. Então a gente vai conversar sobre isso e organizar essa votação já dentro do Charmverse. Tá bom? Fazemos um check-out, Didi, como é que você quer conduzir? Sim, como estão com figurinhas, comentários ou emojis, como queiram se expressar. Como é que estão saindo? Se eu quiser abrir o microfone, levantar a Açãozinha. mão, falar. Alô, alô. Salve, Júlio, querido. Diana. Poxa, um prazer enorme aí estar com vocês nesse encontro. Pena conseguir pegar desde o início aí, porque, enfim, né, em função do horário, tinha questões aqui familiares para serem resolvidas.
Mas, poxa, muito legal fazer esses encontros, espero que rolem mais, que eu consiga participar. Adorei aí os novos inputs, Júlio, a ideia do laboratório é excelente. Já fiquei aqui pensando como ampliar e expandir isso, né? Uma coisa assim da época da Utopia que eu peguei quantas pesquisas que eu fiz de plataformas, sistemas que buscam é, empoderar e ajudar as pessoas a trocar as ferramentas que podem realmente curar esse planeta né, o ser humano. Tem tanta gente trabalhando coisa legal, como é que a gente pode tirar o melhor de cada uma e fazer uma que seja, tipo, a master blueprint da transição, né? E, e aí, quando tu estava falando aí do laboratório, eu pensei já no Hilo, enfim, em outras plataformas que, de repente, se trouxesse, né, essas soluções, o quanto que isso poderia ganhar força, né? E atrair outras pessoas, enfim, a própria que eu comentei ali na mensagem, o grupo do design regenerativo, que já tem tantas pessoas envolvidas nisso, sabe? Fazer realmente entrar numa fractal que o negócio vai ganhando não só spin-offs, mas pensando, né, no sistema agroflorestal que eu tenho dedicado tanta energia, né? Cada vez que o solo fica mais rico, vai gerando cada vez mais abundância, né? Então, dizer, Total. pode contar comigo aí, essa jornada no que eu puder e no tempo que eu puder disponibilizar, porque é esse o caminho. Então, muito obrigado aí pelos Gratidão. compartilhamentos. Gratidão. Um dos eventos futuros possíveis é sobre incubadora de comunidades para seguindo esse modelo que a gente está criando, né? Então, ajudar outras comunidades a se estruturarem assim. É só a gente votar e esse evento vai se acontecer, né? Então, muito legal. Mais alguém para a gente fechar? Mais um minutinho? Gente, eu quero é, me despedir já, porque eu preciso sair correndo, que eu estou trabalhando hoje. Eu vou para o trabalho e eu quero dizer que eu estou muito grata. Foi muito bom rever Júlio, conhecer Didi, rever o Borer, Thaisa, e gratidão por estarmos juntos e construindo esse novo mundo maravilhoso, que eu tenho certeza aí que esse... E parabéns pela criação do laboratório, tô dentro, tamo junto. Um beijo bem Gratidão. grande em cada um, tá? Vamos abrir a câmera para tirar uma foto, gente, que a gente não tirou aqui? Só vou precisar sair correndo, tá, gente? Vou ser meio mal educada. Tá. Foto. A minha câmera vai Dois, durar 2 segundos, porque tá acabando a bateria, viu? Já viu. Vai rápido! Então tá. Foto! Foi. Foi, gente. Foi. Gratidão. Nos falamos aí no Gratidão, grupo queridos. e até breve. Até. Tchau, tchau, até. Valeu. Até.